Qual a opinião de vocês? Tamanho realmente importa? Sim ou não? Não existe um certo, não existe um errado, é simplesmente a opinião e eu vou falar a minha opinião aqui. No meu modo de ver, tamanho realmente importa sim, por isso que existe a divisão de peso, que é justamente para o maior não ter vantagem sobre o menor. Mas quando os dois caras estão na mesma categoria, talvez não seja tão relevante o tamanho de um em relação ao outro. Quando a gente fala em tamanho, não é só maior índice de massa muscular, é também a relação de estatura. Então, outra coisa que faz eu acreditar que tamanho realmente importa é você pegar esse sul-coreano aqui. Cara, esse cara, ele tinha uma técnica ruim, ele tinha um fôlego ruim, ele tinha um soco estranho, mas ele era bem forte e muito alto, quase 2,20 metros. Isso fez ele ganhar de vários caras que tecnicamente eram muito melhores do que ele, porque é difícil você bater num cara desse tamanho, né? O cara é um gigante, muito difícil bater. Aí lógico, ele perdeu pro Cro Cop e perdeu pro Fedor. Cro Cop e Fedor estão entre os 5 dos maiores lutadores que existiu na humanidade, então ele perdeu pros melhores de todos. E ganhou sobre outros caras que tecnicamente eram melhor do que ele, por conta dele ser um cara muito grande e é difícil de bater. Eu sei que vai vir cara que é do jiu-jitsu e falar, não, no jiu-jitsu não tem essa, na submissão o cara de 60 ganhando o cara de 100, enfim. Acredito que tenha mesmo, mas na grande maioria do modo geral, a grosso modo, na regra, o maior tende a ter vantagem sobre o menor. E o maior, eu não tô falando de só índice de massa muscular, tô falando maior ao todo, por isso que eu acho que tem a divisão de categoria. E você pegar os maiores lutadores, aí você pegar, por exemplo, o John Jones. O John Jones, ele tinha tem 1,96 m, 1,93 m por aí. Ele era um dos mais altos da categoria que ele lutava. Isso dava uma vantagem. Você vê as lutas dele mais difíceis foram com caras que tinham a mesma estatura. Outros caras que a gente sabia que era muito bom, menor, tinham desvantagem absurda por conta do que ele conseguia ali, né? Do alcance ser maior e tudo mais. Então, o meu ponto de vista é que tamanho realmente importa sim quando se fala de lutas. E eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui e já me segue.